Nós temos o berçário funcionando, né? As crianças. Você que trouxe seu filho hoje, pode deixar lá na salinha, tá bom? Deus te abençoe. Paz, igreja. Será que eu consigo pregar? Confesso que a presença de Deus está aqui. E é impossível você não sentir ela. É impossível você ficar da mesma forma que você entrou. Não tem explicação para explicar essa presença. E eu estava ali sentada em pé e eu não sabia o que fazer, porque eu falei: Senhor, o Senhor está na casa. E quando o Senhor está na casa, Ele começa a movimentar de forma diferente. E não vai ser assim que eu vou mudar a presença dEle. Porque Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. E sem mais demora, eu vou iniciar lendo Mateus 6. Mateus 6, todos conhecem. 6:6. Mateus 6, versículo 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, eu estou aqui na tua presença mais uma vez. Fala conosco, Senhor, da mesma forma que o Senhor falou comigo. Fala com a tua igreja, Pai, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor tem grandes coisas reservadas para o teu povo. Por isso, Senhor, me usa, Senhor, de forma que o Senhor queres. E que o Senhor faça o teu querer e a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Eu confesso que foi difícil. Porque eu orei, eu jejuei, eu pedi uma palavra e nada vinha. Sabe o que é nada, 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 absolutamente nada? E hoje eu acordei de madrugada, eu me ajoelhei e falei: Senhor, se o Senhor não me der a palavra, eu não sei o que eu vou fazer lá. E ali eu comecei a orar, a falar com Deus. Eu falei assim: só o Senhor que pode. E eu confesso que eu fiquei mais de 2 horas ontem, lendo, relendo, lendo, relendo. E o Senhor ficou caladinho, caladinho. E o meu amado esposo entrou no quarto e falou bem assim: por que você não prega aquilo que você está vivendo? E eu falei assim: ah, é? Ele falou: prega aquilo que você está vivendo. E ele começou a orar por mim. Mesmo assim, eu confesso que não desceu nada. Eu falei: ai, Jesus. Mas o Senhor é tão misericordioso, que Ele me deu um tema ontem. E eu falei assim: ok, o Senhor já me deu o tema, agora falta a revelação da palavra, que essa eu não tenho. E o tema que o Senhor me deu foi assim, ó: qual é o seu termômetro de intimidade com Deus? Qual está sendo o seu termômetro de intimidade com Deus? E eu vi que hoje o Senhor colocou um termômetro aqui na frente, aqui, ó. E ele era grande. E ele está medindo a sua temperatura. E quando ele me deu hoje de manhã, que ele falou assim, ó: tu, porém, é você que eu estou falando. É você mesmo que está aí sentadinho. Ele está falando assim, ó: quando entrares dentro do teu quarto, o que significa quarto? Intimidade. Você tem intimidade na sala? Você tem intimidade no banheiro? Você tem intimidade na cozinha? Você tem mais intimidade dentro do seu quarto. Quando você fecha a porta do seu quarto, você está ali. Você troca de roupa, você tira a roupa, você está ali simplesmente na sua intimidade. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, Ele falou assim: fecha a porta, Débora. Eu falei: eu vou fechar, Senhor. Ele: fecha a porta do teu quarto.
E eu fechei a porta do meu quarto. E eu fiquei ali conversando com ele. E ele falou assim: a sua intimidade vai te levar aonde você precisa ir. Mas, às vezes, a gente fala assim: eu estou orando, eu estou jejuando, mas 3 práticas que você precisa praticar para você chegar nesse termômetro. Primeiro, santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Como você vai entrar para dentro do seu quarto, orar, falar com Deus, se você não tem uma intimidade, se você não sabe que Ele é teu Pai e Ele pode responder as suas perguntas, as suas questões? Você precisa entender que a sua intimidade é você e Deus. Não é você e seu marido, não é você e seu amigo, é você e Deus. Quando você fecha o quarto, que você tem essa intimidade, você se ajoelha e você fala assim: fala comigo, Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Porque quando eu estou no meu quarto, quando eu me ajoelho, eu falo assim: fala comigo, Espírito Santo, porque eu quero te ouvir. E quando o Espírito Santo ele começa a falar com você, você não fica da mesma forma que você está. Quando o Espírito Santo ele começa a falar com você, você começa a sentir algo diferente. Você não é da mesma forma que você saiu do seu quarto. Querido irmão, se você está saindo da mesma forma, tem algum problema. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, quando o Senhor começa a botar um termômetro, você sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, lá em Marcos 15:38, ele fala assim, ó: o véu do templo se rasgou. Mas se rasgou como? De cima para baixo. Para baixo é você, de cima é o Senhor. Ele está te olhando, aí ele começa a rasgar o véu. E ele fala assim: entra na minha presença, porque eu quero mais de ti. Porque quando você entrar na minha presença, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer do céu coisas novas. Eu vou descer coisas do céu reveladoras, que vai te abalar. O Senhor está abalando a minha estrutura. O Senhor tem falado comigo: faz isso. Eu falo: isso é coisa da minha cabeça. Aí Ele fala assim: faz minha filha, faz minha filha, faz minha filha. E eu falo: Senhor, eu vou fazer. Aí quando eu faço, Ele fala: não estou contigo, eu não falei contigo. E a gente começa a ver o mundo espiritual de outra forma. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava mais. Mas para isso você precisa entrar para o teu quarto. Você precisa falar com Ele. Você precisa ter uma intimidade com Ele. Deixa eu te falar sobre Adão. Adão, ele tinha uma intimidade tremenda com Deus. Deus aparecia para Adão todo final da tarde para falar com ele. E Adão estava o quê? Nu. E Adão não tinha vergonha que ele estava nu. E Deus vinha, visitava Adão. Mas quando o pecado entrou, o que Adão fez? A primeira coisa? Se escondeu. Quando nós estamos se escondendo de Deus, quando nós estamos despidos, nós não conseguimos entrar no nosso quarto para orar. Nós não conseguimos ter essa intimidade com Deus, porque intimidade com Deus, você tem que se despir do velho homem. Você tem que dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu mentir, eu não minto mais. Às vezes, sabe o que acontece comigo? Às vezes eu faço até um text para dizer alguma coisa para minha cliente. Eu não vai dar, eu estou atrasada, sendo que eu não estou, porque eu atrasei na outra casa. O Espírito Santo fala assim: não faz. Aí eu falo: mas Senhor, é só uma palavrinha que eu vou acrescentar. Ele fala: não faz, fala a verdade. Fala a verdade, você não precisa mentir. A minha intimidade com você, você não precisa mentir, porque eu cuido de todas as coisas. Eu faço todas as coisas. Então quando a gente tem essa santidade, que a gente entra na presença de Deus, meu amado, você vai experimentar algo sobrenatural. E você não consegue mais ser da mesma forma que você é. É impossível você experimentar a presença de Deus. É impossível você entrar no seu quarto, fechar a porta, orar ao Pai em secreto, e Ele vê em secreto, porque só Ele conhece o secreto. Só Ele sabe o que você está fazendo. Eu não sei, o seu irmão da direita, da esquerda não sabe, mas o Senhor em secreto, Ele te conhece. Você não precisa vir aqui e falar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não precisa, porque o Senhor te conhece. O Senhor sabe que você precisa ter uma intimidade com Ele. O Senhor está falando assim: ó, vem para o
teu quarto. Vem para o teu quarto que eu quero falar com você. Eu quero mudar as coisas velhas. Eu quero tirar tudo aquilo que te incomoda. Vem para o teu quarto, vem, eu quero falar contigo. O Senhor está esperando a gente. Quanto tempo você está perdendo sem ter essa presença? Sem ter essa comunhão com o Senhor. Quando você está na comunhão, quando você entra para o quarto, meu querido, é 24 horas na presença. Não tem como você ficar 2 minutos sem estar na presença. Você só fala da presença. Você só age na presença. Você só conversa na presença. É tudo na presença. Se você não está na presença, comece a olhar o que está errado dentro de você. Comece a dizer: Senhor, me limpa, me limpa, me limpa. Porque o Senhor quer a gente santo. É santo, é santo. Quando você entra na presença, você tem que falar: Senhor, eu estou aqui, eu pequei, eu errei. Aí Ele fica olhando para você e fala assim: peraí que eu vou te levar mais alto. Peraí que eu vou te levar mais alto. Peraí que eu vou fazer você subir. Eu vou fazer você subir. Nós temos que parar de se acostumar com o raso. Eu vivi anos e anos e anos no raso. Mas quando o Senhor me chamou, falou: Débora, entra para o quarto. Débora, entra para o quarto. Ele não te chama pelo seu apelido. Ele não te chama como sua irmã te chama. Ele fala assim: ó, entra para o quarto, Nami. Entra para o quarto, Débora. Ele te chama pelo nome. Isso é intimidade. Isso é intimidade. O Senhor te chama pelo nome. Que privilégio você tem de ser chamado pelo nome. Se você soubesse qual é o seu nome verdadeiro em Cristo, você entrava para a presença, você parava de fugir dela. Porque tem muito crente que foge, fala: amanhã eu vou começar, amanhã eu vou começar, segunda-feira eu vou começar, terça-feira eu vou... É hoje que você tem que começar. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa, de falar: amanhã eu vou começar. Porque a obra que Deus tem na tua vida, tu está atrasando. Tu está atrasando. Quando você entra para a presença, ninguém te vê, mas o Senhor em secreto te vê. E Ele te contempla. E Ele fala assim: pastor Renato, eu vou cumprir as promessas. Ele fala: irmã Patrícia, só mais um pouquinho. Ele fala assim, ó. Quando você está na presença, Ele fala assim: só mais um pouquinho, porque eu vou fazer, eu vou mudar circunstância. É como você está numa corrida e você faz a volta, todo dia a mesma volta, todo dia a mesma volta. Aí quando você entra para o seu quarto e você começa a buscar Deus, Ele fala assim: ó, muda de rota, muda de rota, muda de rota, porque eu não te quero mais dando volta. Eu quero que você suba. Eu quero que você suba. Chega. Eu não quero mais viver no raso. Acabou isso na minha vida. Qual é o teu ministério? Seu ministério está atrasado. Oh, Jesus. O teu ministério está atrasado. Até quando vai ficar atrasado? Até quando você vai esperar o pastor te chamar? Vai para o teu quarto, meu irmão. Vai para o teu quarto, minha irmã. Porque quando você começa a entrar no quarto, o pastor começa a te ver. Quando você começa a entrar no quarto, os irmãos começam a te observar. Quando você entra para o quarto, o Senhor começa a revelar coisas que você liga para o irmão e fala assim: Deus falou isso. Ela chora, e ela chora, e ela fala: como você sabe disso? Intimidade. Intimidade é assim, ó, é você andar lado a lado com Jesus. Intimidade é você acordar de manhã e falar: eu sei que o Senhor está aqui. O meu dia está tão difícil, mas eu sei que o Senhor está aqui. Essa é a sua intimidade, meu irmão. Essa é a sua intimidade com Deus. Para de fugir. Para de dar desculpa. O Senhor quer te levar para o secreto. E Ele vai te recompensar. O homem não te recompensa. A multidão não te recompensa. Só o Senhor vai te recompensar. Você não precisa ter um alto-falante e falar para todo mundo o que você está passando.
Você não precisa falar para todo mundo que você precisa de algo. Quando você tem intimidade, o Senhor fala assim, ó, levanta porque eu vou fazer. Entra na presença porque eu vou abrir a porta. Entra na presença porque eu vou fechar a cova. Entra na presença que eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar. Entra na presença, entra na presença. O Senhor está te convidando, entra na presença. Qual é o seu termômetro com Deus? Será que um dia você está quente, outro dia você está frio? Um dia você está no meio, outro dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Crente que tem intimidade com Deus, ele só vive cheio. Crente que tem intimidade com Deus, ele só vive pegando fogo. Ele só vive pegando fogo. Você não fica mais, Jesus, me socorre. Não, você fica assim, Senhor, eu vou porque o Senhor está comigo. Oh, Pai, obrigado, Pai. Irmãos, está na hora de você se erguer, se levantar e pedir ao Senhor para mudar o seu cativeiro. Às vezes a gente fica falando, está difícil demais eu orar. Eu falava também. Eu falava, está muito difícil, Jesus. Eu oro meia hora, eu oro 20 minutos, está difícil. Ô Senhor, o Senhor sabe como é difícil. Aí ele falou assim, toma uma posição. Se levanta, toma uma posição. Sabe quando eu vou fazer? Sabe quando eu vou falar? Quando você tomar uma posição e você parar de ser vítima. E você parar de ser coitadinho e falar, eu não consigo porque eu trabalho demais, eu também trabalho. Se eu estou falando com você, eu passo as mesmas lutas do que você. Tem dia que eu chego, só dá tempo de comer e vim para a igreja. Mas eu acordo, eu faço meu horário de madrugada, eu não tenho outro horário. Faça a sua agenda. Quando você começar a fazer a agenda, você sabe o que o Senhor vai fazer? Estou gostando. Tá bom. Aí você começa com meia hora, daqui a pouco você começa com 40, você vai, tá ficando bom. Aí um dia você não sente nada como foi ontem, nada, não foi uma faísca. Aí eu falei, Jesus me abandonou. Mas hoje eu não desisti não. Eu levantei, fui para o meu quarto, falei, Senhor, tua serva está aqui, eu não tenho nada. Aí o Senhor falou, agora eu entro, agora eu faço, agora eu falo, porque eu não desisti, eu não saí da caminhada, eu não saí do foco, eu não liguei para a pastora desesperada, porque eu poderia ter feito, não tinha nada. Fala, pastora, pelo amor de Deus, prega a senhora lá, manda outro, porque eu não vou. Mas eu fui para a presença, eu fechei a porta do meu quarto, eu comecei a falar com Deus, e eu comecei a dizer, Senhor, entra na minha causa, entra nesse negócio, porque se não for o Senhor, eu não sou nada, absolutamente nada. Se não for a presença de Deus, nós não somos nada. Meu irmão, as pessoas têm que olhar para você e têm que ver a presença. O que é que elas estão vendo em você? Elas estão vendo a presença ou somente uma capa? Está na hora de tirar a capa. Sabe como você tira? Nos pés de Jesus. É nos pés dele. Não é procurando pastor, não é procurando pastora. É nos pés de Jesus. Porque ele começa a te revelar. Olha, você está errado nisso. Ó, você precisa pedir perdão. Ó, você precisa se consertar. Ó, você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. É na presença, a intimidade com Deus. Porque a intimidade move a atmosfera, a intimidade move o ambiente, ele move. E aí você começa a enxergar as coisas diferentes. Quem te magoava não te magoa mais. Quem falava contra ti não fala mais. Quem se levantava contra ti não levanta mais, porque agora você tem a presença. Você tem a presença, porque quando você não tem a presença, as pessoas olham e te criticam. Mas quando você tem a presença, as pessoas olham e falam assim, epa, peraí que esse é ungido do Senhor, não posso tocar. Você precisa carregar a arca. Você precisa carregar a presença e ter reverência. Porque quando você entra para o quarto, você ora em pé. Você olha ajoelhado, reverência, Senhor, reverência. Você tem que se prostrar. Quando você se prostra perante alguém, você está dizendo assim, estou rendido.
Você é o meu superior. Eu estou aqui nos teus pés. Você é meu superior. Você é o meu dono. Você toma conta das minhas coisas. Você toma conta de mim. Eu já não mando mais em mim, é o Senhor que manda. Essa é a presença, essa é a intimidade, esse é o termômetro. E o Senhor nesta noite quer levantar o seu termômetro, meu irmão e minha irmã. O Senhor quer levantar o seu termômetro, está baixo demais. Você precisa levantar, o véu já foi rasgado. Você tem livre acesso. Você não precisa ir diante da corte. Você não precisa ir diante dos homens. Você não precisa ir diante de ninguém. É só você entrar e falar: a tua presença me basta, a tua graça me basta. Até quando nós vamos ficar assim, mesquinhos, procurando e não achando? Você vai achar na intimidade com Deus. Você vai achar de joelho. Você vai achar trancando a porta do seu quarto e dizendo: ninguém vem aqui. Ninguém se aproxima, porque é assim que eu faço. Eu estou entrando para o meu quarto, eu estou entrando para a presença. Não vem aqui. E na sua casa tem que entender que você está na presença de Deus. Seus filhos têm que entender que você está na presença de Deus. Seu marido tem que entender que você está na presença de Deus. Sua esposa tem que entender que você está na presença de Deus. E você precisa entrar na presença. Quando eu vou para a presença, eu falei: ninguém me incomoda, porque eu estou na presença. Isso é reverência, é intimidade com Deus. Isso é intimidade. Quando você tem intimidade, ninguém te atrapalha. Quando meu filho chega e fala: minha mãe está na presença. Quando meu filho chega e fala: meu pai está na presença. E eu não posso entrar no quarto porque ele está na presença. E ele fala assim: mãe, esse é o seu lugar de oração. Eu falo: esse é o meu lugar de oração e pode ser o seu também. Que legado você está deixando para os seus filhos? Você está deixando pai que ora, mãe que ora? Ou você está deixando pai que... não vou nem falar aqui. Eu quero a presença, eu não quero saber de nada mais. Eu não quero saber de filho, eu não quero saber de marido, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber da presença. Porque quando a gente está na presença, sabe o que o Senhor faz? Cuida dos teus, abre a porta, não falta nada para você. Agora, quando você não está na presença, você sabe o que acontece? Você fica preocupado com o dia de amanhã. Você fica preocupado: será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou fazer isso? O carro quebrou, o carro fez isso. O Senhor está dizendo: entra na minha presença. Entra na minha presença que eu vou fazer tudo novo. Oh, meu Deus. A presença é a coisa mais importante que nós temos. Quando ela saiu de Adão, Adão teve que ir para a terra. Adão teve que cultivar, Adão teve que cuidar de filho, Adão teve que plantar, Adão teve que sofrer. Mas quando nós estamos na presença, não tem nada disso. O Senhor nos visita todo dia de tarde, e Ele fala conosco, e Ele fala assim: estou cuidando de tudo. Estou cuidando de tudo. Não se desespere, porque eu estou cuidando de tudo. Eu mudo, eu transformo, eu opero, eu faço milagre, eu transformo, eu entro com providência, eu abro a porta, eu fecho a porta, eu mudo a situação, eu mudo o quadro. É assim que o Senhor faz quando você está na presença. Mas você precisa ter essa convicção: eu preciso entrar na presença. Chega, o Senhor hoje está dizendo assim: põe um basta nessa vidinha que você está levando. Põe um basta nesta vida que você está levando. O pastor pregou domingo aqui, a mesa está posta. Está na hora de se servir. Está na hora de se servir, os anjos estão passando. E o que você está pegando? Você está pegando mais trabalho? Você está pegando mais coisas para fazer, para ocupar o seu tempo? Qual é a mesa que você está se alimentando? Fala para
mim qual é a mesa que você está se alimentando. Você está se alimentando da presença? Você está se alimentando do quê? Porque eu quero a presença, eu quero me alimentar da presença, eu quero mais e mais e mais. Eu não estou conformado no nível que eu estou, eu quero mais. Porque quando a gente começa a querer mais, o Senhor dá sede, 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 sede. Se você está na televisão, o Senhor fala assim, levanta, sai daí, levanta, sai daí. Aí você ainda até fala assim, não quero ficar não. Aí o Senhor fala, levanta, sai daí, vai orar aquele programa que você via. O Senhor fala assim, deleta, deleta, não é isso que eu quero que você veja. Aí você fala, Senhor, mas eu preciso passear com os meus filhos. Aí o Senhor fala assim, vai passear não, porque eu cuido de tudo e você vai ter um momento que você vai passear. Eu estava falando com o Nami, eu falei, eu preciso de umas férias. Ele falou assim, você tem que entender que crente não tira férias. Eu falei, o que é isso? Ele falou, crente tem que ficar na presença. Porque quando a gente começar a ficar velho, o Senhor vai dar para a gente. E você vai ficar com tantas férias, que você não vai nem querer mais tirar férias. Tem que estar na presença. Porque quando você está na presença, você não sente falta disso. Quando você está na presença, você sabe o que você quer, ó? Correr para a igreja domingo, correr para a igreja terça-feira, perdeu o culto, ficou arrasada, triste. Porque essa é a presença que te basta, essa é a presença que te falta, essa é a presença que o Senhor quer te envolver. E nós precisamos entrar para o quarto, nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque o Senhor, lá em Salmo 63, ele diz assim, ó, Deus, Tu és o meu Deus, cedo eu te buscarei, e a minha alma tem sede de Ti. Deus, Tu és o meu Deus. Você sabe o que Ele quer dizer aqui, ó? O Senhor é tudo para mim, eu não preciso de mais nada. Cedo eu vou te buscar. Quando eu levanto às primeiras horas da manhã, eu vou buscar o Senhor. Eu não vou levar filho na escola, eu não vou fazer nada, eu vou buscar a Tua presença daqui. E sabe o que acontece? A minha alma tem sede dEle, a minha alma fica com vontade dEle, a minha alma quer beber da água dEle, do rio dEle, a minha alma quer transbordar da presença dEle. É assim. Se nós entendermos que o Senhor está nos convidando para fechar a porta do nosso quarto e entrar na presença, que Ele vai nos recompensar, tudo vai mudar, tudo vai ser transformado. Porque, irmão, nós precisamos ter santidade que nos separa das coisas pequenas, nos separa do mundo. Nós precisamos ter uma vida de oração. É o nosso alimento, a palavra de Deus, está tudo ali escrito ali, está tudo escrito. É só você abrir. Se você está fraco, tem uma palavra. Se você está desesperado, tem uma palavra. Se você tem falta de fé, tem uma palavra. Se você está desorientado, sem direção, tem uma palavra. Mas sabe como você entende isso? Quando você está na presença. Sabe quando você vai ler a palavra? Quando você tiver sede dela. Sabe quando você vai orar? Quando você faltar um vazio dentro de você que ninguém preenche. Só preenche na presença. Porque a Bíblia já nos fala, pode um pai ou uma mãe se esquecer do teu filho, mas eu jamais me esquecerei. Isso quer dizer, sabe o quê? Eu jamais esqueço de ti. Eu só estou esperando você vir. Eu só estou esperando você se achegar a mim. E o Senhor te convida nesta noite para você entrar na presença. Você sabe o que significa intimidade? Relação muito próxima. Intimidade é algo que você está pertinho. Como você vai ter uma intimidade com a pessoa se você não convive com ela? Como você vai ter uma intimidade com a pessoa se você não entra na casa dela? Como você vai ter uma intimidade com ela se você não conversa e sabe quem é ela? Como você pode ter uma intimidade com Deus se você não busca Ele? Como Ele vai se revelar para você se você não tem intimidade com Ele? E uma santidade, você sabe o que é qualidade ou virtude de santo? Santo não é profano, não é pecador. Santidade é uma virtude de santo.
Nós temos que ser santo para a gente poder ter santidade. Nós precisamos ser santo, santo no nosso falar, santo no nosso vestir, santo no nosso agir, santo em todas as coisas, no nosso caminhar, santo. Porque a santidade é uma virtude, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos entender que essa santidade, ela produz virtude, ela produz pureza, e ela produz tantas coisas boas. E quando a gente começa a ter essa santidade, quando a gente começa a ter essa intimidade, quando a gente começa a ver o mover do Espírito Santo, sabe o que ele fala? Estou aumentando o seu termômetro. Estou aumentando o seu termômetro. Não se preocupa não, estou aumentando, eu estou aumentando. Mas não recua para trás não, vem para frente, caminha. Sobe. Entra no quarto, fecha a sua porta, meu querido irmão. E o Senhor está te convidando nesta noite. Vem aqui para frente. E o Senhor está dizendo assim: que intimidade você tem comigo dentro do seu quarto? Que intimidade você tem comigo diante da minha presença? O termômetro está aqui na frente. Ele está medindo a sua temperatura. Ele está medindo a sua temperatura. E a sua temperatura precisa subir. A sua temperatura precisa subir. Feche os seus olhos. Todos de olhos fechados. Fala com Ele. Qual está sendo a sua dificuldade? Fala com Ele que quando você vem para a igreja, se você tem esse termômetro santo, esse termômetro aquecido na presença, ou você é mais um espectador do que um íntimo. Fala com Ele agora o que você precisa mudar. Será que você precisa mudar a rota, querido irmão e irmã? Será que você precisa sair do seu trabalho e confiar em Deus? Vai falando com Ele agora. Entre no Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença, e toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta aí a glória de Deus. Sinta aí. Sinta a glória do Pai. Sabe por quê? Oh, aleluia, Deus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio.
lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Sinta a presença. É Ele mexendo Ele tá mexendo. no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus. Entra no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não te detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Tua presença é tudo que queremos. Tua presença é tudo que precisamos, Jesus. Oh, que presença é essa? Que presença é essa, Jesus? Que presença é essa, amado Jesus? Te adoramos. No secreto da gente.
Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero quem cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Louvado seja Jesus essa noite. Louvado seja Jesus esta noite. Há um convite para você. Há um convite. Há um convite, não é da Débora. Esse convite é de Jesus. Que Ele te diz: eu estou te chamando. Eu estou te chamando para você desacelerar um pouquinho, parar as coisas que você está fazendo, porque tudo que você está fazendo aqui não vai te render nada para a eternidade. Mas quando você para e vem para mim, quando você para e você honra a minha presença, aí você vê as coisas começarem a mudar. Às vezes a gente quebra tanta cara, porque a gente se esforça sempre tentando fazer do nosso jeito. E o Espírito Santo, Ele te deixa ir. Quantas vezes Ele deixa você ir para você chegar no final e você ver: eu podia ter perguntado ao Senhor. Eu podia ter ouvido o Senhor nessa questão, porque se eu tivesse ouvido, eu não estaria pagando o preço que eu estou pagando. Quantas coisas eu e você não precisávamos passar. Mas sabe por que a gente passa? Porque a gente é duro. E a gente não para ir na presença. Porque quando a gente vai na presença, o Senhor diz assim: não vai por ali não. Não faz assim. Faz desse jeito. Ele vai te guiando
Porque Ele é o pastor de Israel, aquele que vai na frente, aquele que aplana o caminho. Quando eu e você aprendemos a ouvir o Senhor, ei, meu irmão, a nossa vida dá certo. Se não está dando certo, é porque você não parou para ouvir o Senhor. Para ouvi-lo. Para ouvi-lo. Qual é a sua temperatura? O céu mede a sua temperatura hoje. E o Senhor te convida para a sua presença. Fecha os teus olhos. Cris, traz ela aqui para mim. Eu vejo o inimigo fazendo frente a você. Sabe uma barreira? Quando é colocada na frente, ele diz, ela não passa. Mas o Senhor mandou te dizer assim: com a minha força tu passa, com a minha graça tu passa, com a minha unção tu chega do outro lado. E tu precisa chegar do outro lado. Tu precisa sair dessa fase que já dura tempo. Tu precisa sair dessa fase de decepção, de tristeza. E Deus está te chamando, filha. Tu tens um chamado, tu tens um ministério. O inimigo disse que tu não vai mover, tu não vai mover, tu não vai mover. Mas o Senhor disse que tu vai mover, porque tu tens um chamado e tu vai exercer aquilo pelo qual o Senhor te chamou. Do teu jeito tem sido dor. Do teu jeito tem sido tristeza e solidão. Há uma solidão. Há um espírito que quer te manter num cativeiro de solidão.